verdade entende que os seres são Deus, entende que a ação, qualquer tipo de ação, qualquer tipo de manifestação, é necessariamente uma manifestação santa, é uma manifestação de Deus, que é a própria criação. Estão misturados. Deus está diluído em toda a criação. Então vemos aí que só pode conduzir a um conceito irreconciliável com o cristianismo, né? Não há possibilidade de conciliação. Então, inclusive, o mal está incluído como mais uma manifestação necessária. Aí temos o conceito panteísta, que encara todas as coisas como integrantes do ser divino. Entende que pecado é apenas ignorância em relação a algum aspecto da natureza. Ou seja, uma vez que este ser passe a ter conhecimento da totalidade do processo, ele não entenderia como mal. Então, o mal é, na verdade, uma ausência de conhecimento. Essa ausência de conhecimento seria, então, uma limitação. Essa limitação traria esta ilusão de mal. O mal é uma ilusão. Essa é a consequência a que nos leva esse pensamento panteísta acerca do mal. Então temos aqui a objeção. Essa teoria se baseia num panteísmo idealista que se contradiz ao dizer que o absoluto seja santo e pecaminoso, os dois ao mesmo tempo. Por quê? Todos eles são partes da divindade, por isso que eles não separam eles juntam dentro de uma necessidade. Todos eles são necessários, porque todos eles são integrantes da divindade, e a divindade está diluída nos próprios seres. Então temos aí a questão do panteísmo, como ele encara aí essas realidades. Onisciente e ignorante, tudo ao mesmo tempo. Contradiz também o senso da moralidade humana, que leva o homem a declarar outro culpado pelo mal praticado. E acima de tudo ele contradiz a Bíblia. Por isso o reprovamos. Então temos aí suficiente já porque este tipo de conceito não pode ser conciliado, né? Mesmo que algumas pessoas tentem fundamentar a sua forma de pensar a vida nesses conceitos, ele não pode ser conciliado com o cristianismo, né, com a forma bíblica de encarar essas questões. E na verdade ele, quando tenta se trazer este conceito para a vida, para o plano prático, há uma grande dificuldade, porque as pessoas, na verdade, por mais que elas se digam evoluídas, por mais que elas se digam pessoas que têm um autoconhecimento acerca das questões da vida, né, uma forma evoluída de pensar, quando são atingidas pelo mal, elas não pensam de forma panteísta. Elas não pensam de forma tão elevada. Elas simplesmente querem se livrar do mal e viver o bem. Elas querem evitar os problemas e ter sempre os benefícios. Então, mesmo que ideologicamente elas aprovem o panteísmo, entendendo que é um conceito muito complexo, é um conceito maravilhoso, um conceito muito desenvolvido, vamos dizer assim, encaram desta forma, elas, na vida prática, no plano prático, não têm condições de vivenciar o panteísmo. O panteísmo não se concretiza, ele não atende às necessidades práticas da vida. As pessoas, na verdade, na sua vida prática, fazem sim essa distinção e estão corretas em fazê-lo. O mal inerente à matéria. Em sequência, o mal inerente à matéria é o ponto agora. Essa teoria diz que a matéria é maligna e que o homem é pecador porque está preso a ela. Esse pensamento é baseado no antigo gnosticismo. A palavra gnóstico vem do grego gnosis e significa conhecimento. Os gnósticos diziam que tudo aquilo que é físico ou está preso à matéria é maligno. Por isso havia uma linha gnóstica que negava a humanidade de Jesus, dizendo que ele não veio em carne. Então tínhamos aí uma determinada teologia cristã, uma manifestação de pensamento cristão que foi influenciado pelo gnosticismo, e por causa dessa influência manifestava seu pensamento dizendo que Cristo na verdade não tinha vindo em carne, que Cristo era apenas uma emanação, era um éon, uma emanação divina, e que a sua aparência física era simplesmente uma ilusão. Ele na verdade era um ser espiritual que manifestava-se como um ser corpóreo, mas que na verdade não era de fato. Era apenas um ser espiritual
e assim diziam porque tinham essa ideia gnóstica de que a matéria é inerentemente má. Então o gnosticismo inclusive diz que a matéria ela está em oposição àquilo que é puro, aquilo que é santo, aquilo que é elevado, né, aquilo que é mais elevado, e que na verdade o ser criador da matéria é o demiurgo, que é um tipo de deidade inferior. Então o demiurgo, que não é a deidade suprema, a qual buscada pelos gnósticos por meio da gnose, o conhecimento místico, né? Então esse conhecimento místico eleva o ser a um nível espiritual, um nível metafísico, o liberta da matéria e o faz ascender até o ser puro, né? O ser divino, o ser superior. E nesse estado de ascensão ele liberta-se da matéria, que é a criação do demiurgo. O demiurgo seria um ser poderoso, mas inferior em relação ao ser supremo buscado pelo gnóstico por meio desse conhecimento secreto. Então esse tipo de pensamento influenciou algumas alas do cristianismo, que vieram a enxergar em Cristo uma emanação deste ser supremo buscado pelos gnósticos. Então eles entendiam que Cristo não poderia ter vindo em carne. E isso foi tão sério dentro da igreja, a manifestação desses movimentos, que levou o apóstolo João a se manifestar de uma forma muito clara, de uma forma muito específica em relação à importância da aceitação da encarnação do Verbo Divino. Veja que João, no começo do seu evangelho, ele faz como que uma apologética, que no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus e o Verbo era Deus. Mas em outro lugar ele diz que o Verbo andou entre nós, esteve entre nós, que nós vimos, que nós podemos tocar a palavra de Deus. Veja só como João, ele tem todo um esforço para dizer que aquele Verbo divino, aquele mesmo Verbo pré-encarnado, eterno, é também aquele que foi tocado por nós, que caminhou entre nós, que esteve conosco e que viveu em carne. E aí João, na continuidade dessa defesa apologética que ele faz da fé genuína, em contradição com o gnosticismo que estava entrando dentro da igreja, na sua epístola ele diz: aquele que não confessa que Cristo veio em carne é do anticristo. De tal forma tornou-se sério esse debate entre esta mistura de gnosticismo do cristianismo e a afirmação ortodoxa da palavra, se tornou tão séria que João dá essa declaração de uma forma tão enfática e tão séria, né, dizendo que aqueles que não confessam a encarnação do Verbo são, na verdade, o anticristo dentro da igreja, né? Então temos aí que esse problema foi extremamente sério e foi debatido de uma forma muito veemente desde o apóstolo João e na continuidade aqueles que o sucederam. E na verdade essa manifestação dualista, ela manifesta o seu ponto de vista em relação à questão da essência do pecado, como vemos aí o texto, né, que diz: a crença de que todo mal inerente ao corpo material, todo mal é inerente ao corpo material e que a libertação consiste na libertação desta, e que a libertação consiste na libertação desta, é defendida há séculos pelas linhas gnósticas. Então são os dois pontos de vista colocados no texto aí, né? A crença de que todo mal é inerente ao corpo material e que a libertação consiste na libertação desta, que a libertação deste corpo, da libertação deste corpo material, desta cadeia, né, que prende o ser superior, né, o ser espiritual, é defendida pelas linhas gnósticas já há muitos séculos, né, que inclusive entraram em contato aí com o cristianismo e por isso exigiu a defesa, a apologia da ortodoxia desde o apóstolo João, né, no seu evangelho e nas cartas. Essa teoria não prevalece porque ela responsabiliza a matéria pela maldade do mundo. Sabemos que a matéria não tem qualidade moral, é neutra, né, não tem qualidade moral, é o uso que se faz dela ou a deturpação que se provoca nela, né, que vem a se constituir um mal. Ela nem é negativa nem positiva, mas tão somente neutra. O homem é que pela maldade ou bondade interna faz bom ou mau uso dela. Então, temos aí o posicionamento do teólogo em relação a essa questão da matéria, e vemos que na verdade a aceitação desse pensamento é uma transferência de responsabilidade, né? Você, em vez de assumir as responsabilidades sobre os erros como uma decisão racional tomada por aquele que é
dono da sua vontade, né, o ser volitivo, mesmo tendo ele sido influenciado por um mal moral que está presente nele, ao qual foi herdado, né, desde o pecado cometido por Adão, transmitido de geração em geração, e que presente está também conosco hoje, que influencia a nossa ação e muitas das vezes nos instiga a tomar uma ação que esteja em contradição a Deus, né, que venha a ser agressiva contra Deus e assim se constitua no pecado, né, o pecado primeiro latente, que depois é manifestado através de ações, de atos, no pecado evidente. Mas a decisão final sobre agir ou não, a decisão final de mesmo tentado se deixar seduzir e tomar aquela atitude, a última decisão é da pessoa. A pessoa é volitiva, é dona da sua vontade, mesmo que essa vontade esteja sendo influenciada, ela sente o desejo, mas ser tentado não é pecar. Uma coisa é a tentação e a pessoa que resiste à tentação e não deixa que ela se constitua no pecado. E outra coisa é a tentação que uma vez que se dá a ela oportunidade de ação, se constitui num ato pecaminoso. E aí então a pessoa é condenada por aquela transgressão, né? Transgrediu o mandamento, transgrediu a lei de Deus, transgrediu a sua consciência e atentou então contra Deus nesta forma de pecado, nessas diversas formas de pecado que estão manifestas aí na sociedade humana. Então, mesmo que haja, no primeiro momento, haja esse impulso ruim, né, esse impulso para o mal, para o pecado, mas a decisão final é da pessoa. E quando você entra por esse pensamento dualista, na verdade você encara a questão do mal como participante integrante da totalidade do seu ser. Então o seu ser inclui parte dele, esta questão má que é inerente ao seu ser, inerente à matéria. Não é algo que a matéria possa se ver livre dela, a matéria como a gente vê no entendimento de Paulo acerca do processo de glorificação. Inclusive Paulo usa a metáfora aí da semente, que a semente tem que ser plantada, tem que morrer no solo para então ressuscitar uma árvore, né? Então há uma transformação, uma metamorfose, né? Então Paulo entende que nós hoje estamos nesse estado, né? Estado em que somos salvos pela graça de Cristo Jesus, não pelas nossas obras, ninguém será salvo pelas suas obras, mas somente pela graça de Cristo Jesus e seus méritos atribuídos a nós. Mas aqueles que forem salvos em Cristo Jesus serão glorificados. Então, esta mesma carne, esse mesmo corpo que hoje está deteriorado pela influência do pecado, será transformado, será glorificado. Então, estará num estado de perfeição, a partir da glorificação que viu em Cristo Jesus e da qual participará. Agora, a visão gnóstica diz, não, esta carne jamais será glorificada, esta carne jamais será transformada. Ela é o que é desde o princípio e sempre foi assim. Inclusive, chega a ser até um absurdo de pensar que a matéria é tão eterna quanto Deus, e é oposta a Deus desde a eternidade. Então teríamos aí um princípio entre o ser divino perfeitamente espiritual e a matéria, disputando com ele espaço dentro da criação, dentro de toda a existência. E esse tipo de pensamento é trazido para dentro do cristianismo. E muitas das vezes você vê pessoas que pensam dessa forma dualista e analisam as coisas a partir dessa forma dualista. Não entende que, na verdade, o mal não é uma necessidade dentro da criação. O mal não é necessidade dentro do ser humano. Mas o mal, na verdade, é uma deterioração. O mal, na verdade, é uma destruição. É um erro, é um desvio que será corrigido. E quando corrigido, o homem alcançará um estado de glorificação. E nessa glorificação, o corpo será transformado. Então o corpo não será abandonado, rejeitado, o espírito separado dele para que possa evoluir. Na verdade, o espírito, já influenciado pelo Espírito de Deus, sujeito ao corpo, controla as suas ações, tá certo? Para que no devido momento este corpo seja ele mesmo glorificado e possa então estar perfeitamente diante de Deus. Agora, essa visão dualista, na verdade, transfere a culpa para essa questão do mal estar inerente à matéria. E aí fica fácil, né? A pessoa diz, na verdade, é um mal que não tem como se livrar dele. Ele é inerente à matéria, não há o que fazer, né? Simplesmente temos que aguardar o momento em que a gente vai ascender, nosso espírito vai sair desta matéria, essa matéria vai ficar aí para ser destruída. Sendo que, na verdade, aquilo que foi feito por meio da matéria será trazido a juízo. Então aí onde entra um grande problema, onde entra um grande risco para aqueles que pensam desta forma, né?
inclusive abandonam o seu corpo e não zelam por ele. E aí onde está aquilo que Paulo fala, ser o nosso corpo ser o templo e morada do Espírito Santo de Deus. Aquele que pensa dessa forma dualista, abandonam o corpo e não cuidam dele. Mas aqueles que pensam de uma forma bíblica, sabem que o corpo foi criado pelo Senhor, foi contaminado pelo pecado, mas será restaurado. E hoje tem que ser subordinado à lei do Espírito, o nomos tu pneuma, né? Tem que ser subordinado à lei do Espírito para tornar-se o templo e morada do Espírito Santo de Deus. Este é o conceito bíblico. Aí partimos agora para dualismo maniqueísta. Dualismo maniqueísta. Essa doutrina criada por um sábio persa chamado Mani, rotulado por outros estudiosos como o último dos gnósticos. Mani nasceu na Babilônia e viveu por volta do ano 216 a 277 d.C. Ele criou a doutrina dualista que afirmava que o universo é governado por duas forças antagônicas, a do bem e a do mal. Para ele, em cada ser estão presentes essas duas forças. Estão presentes essas duas forças, a da luz e a das trevas, sendo que a luz nunca destruirá as trevas, o bem nunca destruirá o mal, porque ambos são eternos. Mas será que o mal é eterno mesmo? Com respeito à redenção, Mani ensinava que o reino do mal nunca poderá ser derrotado, porque há dois princípios eternos e separados. No entanto, os homens deveriam ter a esperança de que haveria separação destas forças. Essa separação, até onde diz respeito a este mundo, dependeria dos esforços e dos atos humanos. É nesse ponto onde entra a fé religiosa. Quando praticamos o mal, aumentamos o poder das trevas. Quando fazemos o bem, aumentamos o poder da luz. Sendo assim, quanto mais colocamos em prática o bem, mais afastamos as trevas. Nos afastamos das trevas. Isso significa que, ao passo que os homens vão sendo espiritualizados, o poder do mal vai se separando do poder do bem. Porém, o mal jamais seria derrotado pelo bem, mas tão somente separado do bem. Este é o conceito maniqueísta, o qual foi duramente refutado pelo grande teólogo aí da cristandade, Agostinho de Hipona, tá ok? Aurelius Augustinus. Aí temos um texto interno: o maniqueísmo estabelece um extremo dualismo entre as forças do bem e do mal, e não somente isso, mas os colocando como coeternos, né? E em equilíbrio de poder e eternidade, colocando esses poderes do bem e do mal como coeternos. Desse modo, ao homem cabe rejeitar o pecado e praticar o bem, com o intuito de fortalecer a presença deste no mundo, ou seja, fortalecer a presença do bem por meio de atos bons, né, atos corretos, de acordo com a justiça, de acordo com a natureza de Deus, e enfraquecer a presença do mal em virtude da negativa da liberdade da atuação do mal, né, ou seja, não permitir que as suas atitudes propaguem o mal, né, mas fortalecer sempre a presença do bem dentro do mundo, dentro da existência. Se a gente olhar superficialmente para a questão maniqueísta, nós facilmente seríamos comprados por ela, seríamos ganhos por ela. Agora, o que acontece? Nós não podemos avaliar as questões de maneira superficial, a primeira camada. Nós temos que adentrar ao mais profundo dessa ideia e capturar qual é o seu âmago, no que ela está fundamentada. E quando a gente pega essas ideias que fundamentam esse desenvolvimento, mesmo que futuramente ele venha a trazer algumas ideias que coadunam conosco, né, que estão de acordo, que até caminham junto, algumas conclusões que são trazidas por ele, essas mesmas conclusões foram motivadas por um fundamento equivocado. E elas futuramente poderão acarretar em outros erros ainda piores. Então isso acontece com muitas seitas. Então existem muitas denominações aí que se curvaram à distorção da palavra, né, que distorcem a Bíblia a seu bel prazer, né, pratica a chamada exegese, né, transportam para dentro da Bíblia o significado que eles pretendem que ela tenha, e que muitas das suas afirmações são concordadas por nós, pela ortodoxia, por aqueles que estão buscando se submeter à palavra, não simplesmente incutir a palavra, ou colocar dentro dela aquilo que pretende, mas se submeter àquilo que a própria palavra de Deus nos afirma. Ok? Então, muitas das vezes as afirmações deles estarão de acordo com aquilo que temos afirmado, mas
Por essas afirmações terem uma motivação incorreta, em algum momento haverá